ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem, na África do Sul, está tendo a reunião de cúpula dos BRICS, que o governo brasileiro encaminhou à Argentina uma proposta para garantir as exportações ao país vizinho utilizando o yuan. Olha o que nós estamos falando, a moeda chinesa. Os americanos vão ficar loucos. Segundo Haddad, a garantia no começo pode girar entre 100 milhões e 140 milhões de dólares. Vamos ouvir o que o ministro disse. Moeda chinesa no lugar do dólar. Roda o TP. Nós já encaminhamos para o governo argentino uma proposta de garantia em yuan. Para os exportadores brasileiros, é uma coisa boa, será uma boa notícia se a Argentina concordar, porque eles podem ter algum fluxo de venda dos seus produtos com 100% de garantia, e para o Brasil, sem problemas, porque a garantia, o câmbio vai ser feito do yuan para o real, e isso tranquiliza também o Tesouro Nacional de que não há risco de default. Muito bem, então vamos lá. Rapidinho, eu quero ouvir o que vocês acharam desse bate-boca meu com o mano aqui, Geise e depois a Carol. Bom, eu discordo de você, Cabeça. Veja. Fogo no parquinho. Não tem como. E isso aqui que eu vou falar de uma maneira que as pessoas não entendam, não interpretem erroneamente. Veja bem, existem valores e princípios que são melhores e outros que são piores. O que eu quero dizer com isso? Existe uma hierarquia. É assim que a humanidade funciona. É assim que nós caminhamos. Valores e princípios pautam culturas. Portanto, nós temos culturas que são superiores e outras que são inferiores. Se eu tenho uma cultura, por exemplo, que defende o crime hediondo de apedrejar mulheres na rua, que estão andando sem os seus maridos do lado ou sem uma figura masculina, eu não posso olhar para isso e falar, não, mas é a cultura, vamos entendê-la. É um crime hediondo, é uma coisa absurda e eu tenho como dever moral de ir lá e repreender aquilo e dizer essa cultura é sim inferior. É assim, inclusive, que nós caminhamos enquanto civilização, é assim que nós avançamos. Então, existem culturas... Você está criticando os Estados Unidos, então, que tem a Arábia Saudita como principal aliado. Calma lá, Cabeça. A moeda, por que esse debate todo, só para a gente situar aqui o telespectador, por que a gente debate tanto a respeito de qual que é a moeda? Que raio essa moeda vai fazer diferença? Existe nessas políticas todas uma coisa chamada valor do campo simbólico. Quem tem o domínio da moeda tem um valor de campo simbólico maior. Por isso que os Estados Unidos é a potência que é. Não é a potência só em termos econômicos, é uma potência em termos de valores simbólicos. Qual que é o valor simbólico dos Estados Unidos? E aqui a gente pode colocar críticas a respeito das políticas. Liberdade. Lá é a terra da liberdade. Já raiou a liberdade no horizonte dos Estados Unidos. Então, esse valor é importante para toda a sociedade. Não tem como eu me aliar a países, e aqui começa a minha crítica, a países que a gente sabe que claramente são uma ditadura. Há países que nós sabemos que têm ideias comunistas e as ideias comunistas sempre vão levar à ditadura. Eles querem isso. Karl Marx escreveu com todas as letras. É a ditadura do proletariado, mas é uma ditadura. Não tem como ter uma boa ditadura. Ah, eu te dei uma facada, mas calma, é uma facada do bem. Não existe uma ditadura boa, uma ditadura cor-de-rosa. Não é assim que acontece. Então existe sim uma hierarquia de culturas, Capesa. Então eu discordo dessa... Tem erros, eu não estou dizendo aqui que os Estados Unidos é o melhor país e tal, mas em termos de liberdade, ele funciona. Em termos de obedecer os seus regimentos internos no que diz respeito à burocracia estatal, ele funciona. Por isso que é tido como um exemplo. Talvez não um exemplo perfeito, mas um exemplo próximo do campo ideal. Então, ele funciona, por isso que essa guerra, essa disputa da moeda. Agora a gente coloca uma moeda chinesa, o país, a gente sabe que tem uma série de problemas, a gente sabe que tem uma interferência direta do Estado dentro do empresariado. Veja, nós acabamos de falar aqui a respeito da liberdade de empreender. Então isso é um grande problema, me preocupa muito. O Haddad, que entende de economia o mesmo que eu entendo de medicina, falar, né, felizmente ali sobre essa questão. É um problema. Carol, só uma pergunta para situar um ponto para você. Os Estados Unidos está com déficit de 34 trilhões de dólares. Como é que ele financia isso? Emitindo dólar sem parar e jogando no mundo. Portanto, é o mundo inteiro que financia o déficit americano. Com essa troca, agora os países começando a negociar nas suas moedas,
Você acha que os Estados Unidos vai ter algum tipo de reação? Tô com medo aqui no Brasil se os caras vêm para cima da gente, porque eles destruíram a Líbia. E aí? Acho que a esse ponto, não sei se é um desejo ou acredito que não, Capês. Eu queria deixar só bem claro essa notícia aqui, para a gente também não entender com algum viés, né? Comércio com outras moedas já existe, no agronegócio é natural, inclusive eu falo isso conhecendo, já fiz em outras moedas, quando você vende para outros países, então é natural, já acontece. O que a Haddad anunciou aqui é que ele vai redear, proteger o exportador brasileiro, o empresário brasileiro, para que a Argentina pague em yuan. Mas aí a gente tem que ver agora na Argentina qual é esse impacto. É bom, né, porque ela consegue comprar de exportadores brasileiros sem ser em dólar. A Argentina, que hoje é dolarizada, ela está caminhando para ser yuanizada, que é a moeda da China. A gente tem que ver nessas eleições se Javier Milei ganhar, se ele vai topar essa história, né? Ele vai colocar o Bitcoin. Ele vai colocar... Nossa, aí já era de vez. Ele pode atrapalhar aí esses planos. Exatamente, mas é importante a gente falar que há uma movimentação de poder dos Estados Unidos para a China, o que é perigoso por conta da falta de transparência das ditaduras, mas a gente tem que entender que há essa movimentação de poder. Agora, o importante de tudo dessa notícia, e falando ainda dos BRICS, é qual é a relevância do Brasil nessas negociações. Ele está só cedendo a deixar de responder para os Estados Unidos para responder para a China, ou ele vai ser líder nesses movimentos de decisão? Então, bom, espero que seja líder, né, Capês? Quer dizer que você, Carol, não está com medo do bombardeio? Você acha que não vai ter bombardeio no Brasil? Aqui em casa, você acha que não? Que não. Só se não for bombardeio dos Estados Unidos, que o bombardeio continua.